Capítulo 17. A carta. Não era preciso reler o papel para entendê-lo, mas olhos amantes deliciam-se com letras namoradas. O papel continha uma palavra única, peça-me, escrita no centro da folha, com uma letra fina, elegante, feminina. Luiz Alves olhou algum tempo para o bilhete, primeiramente como namorado, depois como um simples observador. A letra não era trêmula, mas parecia ter sido lançada ao papel em hora de comoção. Desta observação passou Luiz Alves a uma reflexão muito natural. Aquele bilhete, pouco conveniente em quaisquer outras circunstâncias, estava justificado pela declaração que ele próprio fizera à moça alguns dias antes, quando lhe pediu que o conhecesse primeiro e que no dia em que o julgasse digno de o tomar por esposo, ele a ouviria e acompanharia. Mas se isto era assim em relação ao bilhete, não o era em relação à hora? Que motivo obrigaria a moça a deitar-lhe da janela à meia-noite aquele papel decisivo, eloquente na mesma sobriedade com que o escrevera? Luiz Alves concluiu que havia alguma razão urgente e, portanto, que era preciso acudir à situação com os meios da situação. Quanto à razão em si, não a pôde descobrir. Ocorreu-lhe o fato, aliás patente, da corte que o sobrinho da baronesa fazia a Guiomar, mas ignorava as circunstâncias que lhe eram relativas e não pôde passar além. Não direi que Luiz Alves gastasse a noite a cavar fundo no terreno das conjecturas vagas. Não era homem que perdesse tempo em coisas inúteis, e nada mais inútil naquela ocasião do que tentar explicar o que nenhuma explicação podia ter para ele. O que resolveu foi obedecer ao recado da moça, pedi-la sem hesitação nem preâmbulo, mas se o caso lhe não produziu insônia, não deixou de lhe estender a vigília, além da hora usual, como era de jeito naquela ocasião solene, sobretudo tratando-se de criatura que por aqueles tempos era a inveja e a cobiça de muitos olhos. Luiz Alves não era, como Estevão, um adorável cismador, não se nutria de imaginações e devaneios, alimento que funde pouco ou nada, mas cismou algum tempo, embebeu-se uma hora na contemplação ideal da mulher que lhe soubera escolher. O sono chegou e o devaneio confundiu-se com o sonho. Guiomar dormiria tão repousadamente como ele? Dormia. A noite, porém, fora-lhe muito mais agitada e amarga, como era natural depois da declaração de Jorge e das insinuações da madrinha. A moça recolhera-se ao quarto logo depois da declaração. As pessoas da casa nada puderam ler-lhe no rosto, salvo a palidez repentina e o rubor que se lhe seguiu, mas logo que ela se achou só, deu toda a expansão aos sentimentos que até ali pudera conter. O primeiro deles era o despeito. Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, assim feita de emboscada e sobressalto, para arrancar-se-lhe um consentimento que o coração e a índole repeliam. Nenhuma consulta, nenhuma autorização prévia. Parecia-lhe que a tratavam como ente absolutamente passivo, sem vontade nem eleição própria, destinado a satisfazer caprichos alheios. As palavras da madrinha desmentiam esta suposição, mas a notícia que ela tinha da resolução da baronesa, neste negócio, diminuía muito o valor de tais palavras. Se era uma campanha, como dissera a senhora Oswald, queriam constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo que lhe deixavam para refletir era-o realmente para considerar, sozinha consigo, na necessidade de pagar os benefícios que recebera. Não a acusem de ter feito essas reflexões, logo que entrou no quarto, com os olhos cintilantes e os lábios frios de cólera. Eram naturais, primeiramente porque supunha que o seu casamento com Jorge estava deliberado e se realizaria, quaisquer que fossem as circunstâncias. Depois, porque a alma dela era melindrosa, não esquecia os benefícios recebidos, mas quisera que lhe os não lembrassem, por meio de uma violência. Fazê-lo era o mesmo que lançar-lhes em rosto. Não, murmurava enfim a moça, forçar-me, reduzir-me à condição de simples serva? Nunca! Mas esta cólera apaziguou-se e o coração venceu o coração. Guiomar recordou a constante ternura da baronesa para com ela, a solicitude com que lhe satisfazia os seus menores desejos, que eram ali ordens, e não combinava tamanho amor com a suposta violência que lhe queria fazer.
não tardou em arrepender-se das palavras incoerentes que lhe haviam fugido e dos sentimentos maus que atribuíra ao coração da baronesa. Cruzou as mãos no peito e ergueu o pensamento ao céu, como a pedir-lhe perdão. Guiomar, em meio das seduções da vida, que tantas eram para ela e de todo lhe levavam os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecera o que lhe havia ensinado a fé ingênua e pura de sua mãe. A cólera acabara, mas veio depois a luta entre a gratidão e o amor, entre o noivo que lhe propunha a afeição da madrinha e o que o seu próprio coração escolhera. Ela nem ousava tirar as esperanças à baronesa, nem imolar as suas próprias, e uma de duas coisas era preciso que fizesse naquela solene ocasião. O que sentiu e pensou foi longo e cruel, mas se tal duelo podia travar-se-lhe na alma, não era duvidoso o resultado. O resultado devia ser a vontade e a ambição, quando verdadeiramente dominam, podem lutar com outros sentimentos, mas hão de sempre vencer, porque elas são as armas do forte, e a vitória é dos fortes. Guiomar tinha de decidir por um dos dois homens que lhe propunha o seu destino. Elegeu o que lhe falava ao coração. A resposta, porém, não podia a moça demorá-la, nem esquivá-la. Não convinha, talvez, prolongar a luta e a dúvida. Quando isto pensou, veio-lhe ao espírito uma ideia decisiva, a de confessar tudo à madrinha. Hesitou, porém, entre fazê-lo ela própria ou por boca de Luís Alves, cujas palavras, apontadas acima, trazia escritas na memória. Preferia este meio, mas não lhe bastava preferi-lo, era mister realizá-lo, e para isso só dois modos tinha: escrever-lhe ou falar-lhe. O segundo podia não ser tão pronto, e talvez falhasse a ocasião apropriada. Adotou o primeiro e recuou logo. A carta seria mandada por um fâmulo, mas o espírito de Guiomar era a tal ponto sobre si que repeliu semelhante intervenção. A janela estava aberta. Dali viu luz na sala de Luís Alves e a sombra do moço, que passeava de um lado para o outro. Ocorreu-lhe então a ideia que pôs por obra, conforme ficou dito no capítulo anterior. Tal é a história daquela palavra escrita rapidamente numa folha de papel. Apesar da declaração de Luís Alves e das circunstâncias em que a moça se achou, o leitor facilmente compreenderá que ela não a escreveu sem pelejar consigo mesma, sem vacilar muito entre a repugnância e a necessidade. Afinal, foram vencidos os escrúpulos, que é tanta vez o seu destino deles, e força é dizer que não os vencem nunca de graça, porque eles falam, arrazoam, obstam o mais que podem, mas é vulgar passarem-lhes por cima. A moça, entretanto, apenas lançara a carta, arrependeu-se. A dignidade teve remorsos, a consciência quase a acusava de uma ação vil. Era tarde, a carta chegara a seu destino. Na manhã seguinte, a baronesa acordou mais alegre que de costume. Cuidara ver em Guiomar, na noite anterior, alguma coisa que só lhe pareceu o enleio natural da situação. Guiomar erguera-se tarde. A manhã estava chuvosa e a madrinha não deu o seu passeio. A moça foi beijar-lhe a mão e a face, como costumava, e receber dela o ósculo materno. O rosto parecia cansado, mas um véu de afetada alegria disfarçava-lhe a expressão natural, à semelhança das posturas de toucador, de maneira que a baronesa, pouco ledora de fisionomias, não discerniu naquela a verdade da impostura. Impostura, digo eu, devendo entender-se que é honesta e reta, porque a intenção da moça não era mais do que não amargurar a madrinha e tirar-lhe motivo a qualquer aflição antecipada. «Dormiu bem a minha rainha da Inglaterra?» perguntou a Sra. Oswald, pondo-lhe familiarmente as mãos nos ombros. «A sua rainha da Inglaterra não tem coroa», respondeu Guiomar com um sorriso contrafeito. Pela volta do meio-dia, recebeu a baronesa uma carta de Luís Alves. Abriu-a e leu-a. O advogado pedia-lhe a mão de Guiomar. Poucas linhas, corteses, simples, naturais, feitas por quem parecia senhor da situação. «Sra. Oswald», disse a baronesa à sua dama de companhia, que se achava na mesma sala, «leia isto». A inglesa obedeceu. «Isto não quer dizer nada», observou ela depois de alguns instantes. «É um pretendente mais. Devemos crer, porém, que são muitos e que se os outros não lhe escrevem cartas destas,
é porque são menos afoitos? A senhora baronesa pensa que os olhos de sua afilhada são inocentes? Continuou a inglesa sorrindo. Eu cuido que devem estar carregados de crimes, e que há mortos. Mas não vê, senhora Oswald, interrompeu a baronesa, que esse homem parece estar autorizado? Senhora Oswald calou-se como quem refletia. Logo depois expôs uma série de argumentos e considerações, se não graves em substância, pelo menos nas roupas com que ela os vestia, umas roupas seriamente britânicas, como as não talharia melhor a melhor tesoura da Câmara dos Comuns. Toda ela dava ares de um argumento vivo e sem réplica. Havia em seus cabelos, entre louro e branco, toda a rigidez de um silogismo. Cada narina parecia uma ponta de um dilema. A conclusão de tudo é que nada estava perdido e que a felicidade de Jorge era coisa não só possível, mas até provável, uma vez que a baronesa mostrasse, era o essencial, uma certa resolução de ânimo muito útil e até indispensável naquela ocasião. Senhora Oswald oferecia-se para ir chamar a moça imediatamente. Pois vá, vá, disse a baronesa. A inglesa saiu dali e foi ter com Guiomar. Quando a viu de longe, compôs um sorriso, e Guiomar, vendo-a sorrir, sentiu como que um movimento interno de repulsa. Venho buscá-la, disse a senhora Oswald, para uma coisa que a senhora está longe de imaginar. Guiomar interrogou-a com os olhos. Para casar. Casar? Exclamou Guiomar sem compreender a intenção da mensageira. Nada menos, respondeu ela. Admira-se, não? Também eu, e sua madrinha igualmente, mas há quem tenha o mau gosto de aproximar-se por seus belos olhos e a afronta de a vir pedir, como se pedissem estrelas do céu. Guiomar compreendeu de que se tratava, olhou desdenhosamente para a inglesa e disse em tom seco e breve. Mas, conclua, senhora Oswald. A senhora baronesa manda chamá-la. Guiomar dispôs-se a ir ter com a madrinha. Senhora Oswald fê-la parar um instante e, com a mais melíflua voz que possuía na escala da garganta, disse: Toda a felicidade desta casa está em suas mãos.